Muito bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga. Toda semana aqui no programa trago algum tema envolvendo comportamento e saúde mental. E 2018 praticamente já chegou, né? A gente está quase 15 dias do próximo ano e tem muita gente que fica ansioso, né, nessa época do ano, causa um certo estresse, e fora o trânsito, né, a disputa por compras nas lojas, enfim, mas sempre tem aquela reflexão que a gente faz, que a gente conseguiu realizar ao longo desse ano, né? Ansiedade em tempos de fim de ano é tema do Mentalistas desta semana. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Maria Bernadette Ferreira, ela que é especialista em Jung, psicodrama e também presidente da Associação Internacional de Meditação. Tudo bem, Bernadette? Seja bem-vinda. Prazer é meu sempre estar com você aqui, é uma alegria. Muito bom. E do outro lado aqui do nosso estúdio, o Dr. Ricardo Abel Evangelista, psiquiatra e diretor do Núcleo Paulista de Especialidades Médicas. Tudo bem, Dr. Ricardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Como é que a gente pode classificar, Dr. Ricardo, já de cara, né? Ansiedade de fim de ano, porque tá todo mundo meio tenso aí. Enfim, dá pra gente classificar como que é a ansiedade nessa época do ano? É diferente de uma ansiedade corriqueira ao longo de um ano? Como é que é? Olha, é difícil falar ansiedade de fim de ano, pressupondo que todas as pessoas sentem ansiedade da mesma forma, não é? Até porque o fim do ano para as pessoas pode simbolizar fatos diferentes, memórias, recordações diferentes e, sobretudo, para os ansiosos, expectativas diferentes, não é? A ansiedade ela é muito correlacionada com a preocupação do que está por vir, né? Na verdade, as pessoas, quanto mais ansiosas estão, geralmente estão antecipando algo mentalmente e geralmente numa antecipação muito tranquilizadora, pois se fossem nem ansiosos eles estariam, não é? Bem, o fim do ano tem esse símbolo coletivo, né, de encerramento de uma etapa, início de outra. Então esta ansiedade me parece um pouco específica pela época do ano, mas ela é muito heterogênea quanto à motivação do indivíduo para ficar ansioso. Eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam se existe uma ansiedade, um fato que torna as pessoas ansiosas de maneira igual, eu digo que não, isso é impossível, porque cada indivíduo sente o mundo de uma forma, tem o seu arcabouço psicológico único e, portanto, vai lidar com as situações de forma muito pessoal, não é? Aqueles ansiosos no fim do ano, evidentemente, precisariam explorar um pouco melhor o que é que o fim do ano representa para eles. Mas traz ansiedade se a pessoa sente que não consegue relaxar, se essa época é relacionada a preocupações por vir, se essa época é relacionada a sintomas físicos também de ansiedade, como tremores, insônia, inquietações, alterações da capacidade de se concentrar. Enfim, o tema é amplo e a gente vai ter que avaliar cada indivíduo no meu ponto de vista. E o olhar da psicologia em Bernadette para a ansiedade nesses casos? E aí eu vou ter que misturar um pouquinho a psicologia com a minha área, que eu trabalho, que é a própria meditação, né? Então, na verdade, eu concordo absolutamente com o Ricardo, no que ele disse. Agora, é isso, né? As pessoas experimentam a ansiedade de forma diferente. Mas uma coisa que nós temos, e vamos dizer que é muito atual, é que o grau de ansiedade vem aumentando muito nas pessoas. Isso tem a ver também com o excesso de estímulos que a gente recebe do meio ambiente. Hoje nós vivemos num ambiente, se for comparar lá com o 1940, por exemplo, que é muito mais estressante, no sentido de que os estímulos que a gente recebe do meio ambiente são muito maiores, né? A gente recebe estímulos através de todos os nossos sentidos. Hoje nós temos o nosso celular que está presente 24 horas no nosso dia, né? Então nós estamos o tempo todo muito voltados para fora, muito estimulados. Isso amplia o nosso grau de ansiedade. E mesmo as pessoas mais tranquilas, se elas exageram no estímulo, elas vão ficar um pouco mais ansiosas.
Quando nós falamos de final de ano, eu acho que tem muito a ver com o que o Ricardo falou, que é qual é a minha expectativa para o próximo ano. O que eu consegui cumprir do que eu esperava neste ano 2017. Então isso realmente pode, né, gerar um grau um pouco maior de ansiedade, no sentido de que eu tinha expectativas que eu não cumpri, eu tenho expectativas para o próximo que eu não sei se eu vou conseguir cumprir, e eu tenho um momento socioeconômico, enfim, político neste país que gera ansiedade por si só. Né? Eu fico pensando nos quadros mais patológicos, aqueles pacientes que têm já um transtorno de ansiedade, o quanto isso pode ser complicado. Na questão da medicamentosa, doutor Ricardo, tem alguma estratégia que pode ser adotada nos consultórios psiquiátricos, por exemplo? Tem muita gente que toma medicação já para ansiedade, né? Queria abordar um pouquinho essa questão da medicação também. Só tocando num assunto, né? Você falou ansiedade patológica. Essa é uma diferenciação essencial. Porque quando se fala em ansiedade, a gente deve entendê-la a priori como uma emoção humana absolutamente natural. Todos somos ansiosos. Todos podem ficar ansiosos a depender do que o meio ambiente nos traz. A ansiedade é uma emoção reativa. Assim como é a tristeza, assim como é a raiva, assim como é o medo, assim, enfim, é uma emoção, ok? Portanto, ficar ansioso de forma situacional e de forma proporcional ao fato que ocorre na vida da pessoa não é doença, é natural, e as pessoas podem lidar com essa ansiedade normal de forma mais eficiente ou menos eficiente, enfim. Pode haver uma propensão do indivíduo a depender de sua personalidade, de lidar com questões de forma mais catastrófica ou de forma mais simplista. Enfim, mas nada disso é doença. Porém, a ansiedade pode ser doença, caso ela seja demasiadamente intensa, desproporcional aos fatos. Quando o indivíduo já não relaxa, já não consegue, em momento algum, desprender os pensamentos dele daquela fantasia do futuro que está por vir, não é? Isso pode comprometer grandemente a qualidade de vida por causa dos sintomas. E aí a gente está falando de sintoma decorrente do estado ansioso. Já mencionei, falta de sono, tremores, oscilações da frequência cardíaca, sensações de falta de ar com sufocação. É extremamente opressor mesmo a crise ansiosa. Existe tratamento, né? Quando a gente fala em tratar, a gente fala de duas grandes linhas, né? Aqueles tratamentos que não dependem do arcabouço medicamentoso e tratamentos medicamentosos, né? A gente sabe que quando a gente pode associá-los, os resultados são mais eficazes, começam mais rápido e tendem a ser mais duradouro. Eu, particularmente, não vejo que exista um antagonismo entre as técnicas de como tratar a ansiedade. Elas se somam. Não é? Uma coisa apenas que não se deve fazer por conta própria é tomar qualquer medicamento, ainda mais os que agem no sistema nervoso central, não é? Esses medicamentos devem ser cuidadosamente prescritos nas doses e pelo prazo adequado. Quando a gente fala em problemas da ansiedade, a gente fala, na verdade, de um leque de doenças diferentes, como o transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, as fobias específicas, e cada uma tem seus protocolos de como serem tratadas. Algumas de forma muito pontual, outras de forma de prazo muito mais longo, não é? E que podem serem beneficiadas por atividades esportivas frequentes, técnicas de psicoterapia, não é? Que são altamente sinérgicas nesse processo de tratamento. Mas o medicamento tem o seu espaço e deve ser supervisionado adequadamente. Eu quero ainda falar sobre meditação, temos uma especialista aqui nesse assunto, mas daqui a pouquinho a gente falar sobre isso, mas eu queria um olhar seu, Bernadette, pegando um gancho que o Ricardo trouxe pra gente aqui. Eu lancei para ele a perguntar, a pessoa pode ser ansiosa no fim do ano? Talvez o verbo não seja correto, né? Como o estado de felicidade, né? A gente pode dizer que ser feliz não é ser feliz, é estar feliz por alguma situação. A pessoa não é ansiosa, ela está ansiosa por alguma situação, seja patológico ou não. A gente fala errado isso, é um tempo que a gente usa errado, por exemplo, porque eu escuto muita gente falando, Camila, mas
eu sou ansiosa, todo mundo é ansioso. Aqui na internet deve ter muito internauta escrevendo, eu sou ansioso, né, e tudo mais. Difícil não ser, mas na verdade, será que o termo correto não seria estar ansioso por alguma situação? Sim, você pode estar ansioso por alguma situação, mas eu não sou profissional da área de psiquiatria, mas eu vou te dar um exemplo do que eu vejo em sala de aula, né? Então, eu estou com uma sala de aula de 50 alunos, e uma das perguntas que eu faço na primeira aula que eu dou, quem é ansioso aqui? 99% levantam a mão. Então, claro que existe o termo médico, né, para ansiedade, mas as pessoas se sentem ansiosas. E aí eu pergunto, mas, né, por que você é ansioso? O que traz, né, o que você percebe em relação à ansiedade? Aí eu não durmo bem, alguns são quadros críticos mesmo, eu sou depressiva, eu tomo remédio, eu tenho pânico, mas a grande maioria tem uma ansiedade, bem entre parênteses, porque não é um termo técnico, né, generalizada, mas é o que as pessoas entendem. Se eu estou extremamente com esse sistema nervoso, extremamente excitado, tenho um movimento aqui dentro interno, eu me sinto ansioso. E as pessoas trazem ansiedade dessa forma. Tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo segurar, sou ansioso. Eu não consigo segurar a minha língua de vez em quando, eu não consigo segurar a minha raiva, eu não consigo segurar o meu medo. Não é ainda um quadro patológico, mas eu perco alguns controles que eu deveriam ser básicos, né? Eu tenho uma atitude mais violenta com o meu filho, que eu sei que eu não teria, mas por que eu estou tendo nesse momento essa atitude? Então as pessoas se dizem ansiosas em função desse... O que eu não estou conseguindo segurar? O que eu não estou conseguindo? Por que eu não estou tão bem? Então elas se dizem ansiosas por esse motivo. E aí quando elas chegam na sala de aula, elas generalizam a ansiedade como alguma coisa que está desconfortável, mas eu não sei muito bem dizer o que é, né? Porque eu não tenho o conceito, talvez, técnico disso. Então ansiedade é uma palavra universal de quando eu não estou muito bem. E aí, quais são os resultados dessa ansiedade que a gente sente em sala de aula? É o não dormir bem, é aquele sono interrompido muitas vezes durante a noite, ou mesmo a insônia de demorar muito para dormir, ou a minha relação com o meu trabalho não é satisfatória, a minha relação familiar deixa a desejar. E aí as pessoas buscam alguma coisa que as possa ajudar. Como elas ainda não estão num quadro crítico, né, de ter que tomar remédio e tal, elas falam, o que eu posso fazer por mim mesmo? E aí elas buscam alguma coisa que as possa ajudar nesse sentido. Em relação, vou tocar na palavra, né, meditação transcendental, em relação à meditação, nós temos, espero que o Ricardo seja também futuramente um indicador, né, nós temos muitos psiquiatras, médicos, cardiologistas que nos indicam a meditação para seus pacientes e que nós recebemos esses pacientes. Por quê? Porque a meditação vai funcionar como um coadjuvante no tratamento médico deles. O Dr. Botelho de Minas Gerais, ele inclusive fala sobre isso. Se eu conheço alguma coisa, e nós temos a Sociedade Internacional dos Estados Unidos do Coração, que diz que a meditação transcendental é a única técnica que realmente reduz pressão alta, que realmente reduz problemas cardíacos, e essa é uma pesquisa feita pela Associação Internacional do Coração, não pela gente. Então, hoje nós temos muitos médicos que indicam a meditação como um coadjuvante, que vai estar auxiliando o equilíbrio. E por que vai auxiliar o equilíbrio? Vou entrar um pouquinho mais na técnica, né? Mas por que vai auxiliar o equilíbrio? Porque quando nós praticamos a técnica da meditação transcendental, nós praticamos uma técnica que essencialmente é natural. O que significa natural? Significa que quando eu experimento esse mergulho, né, essa introspecção, eu o experimento porque é da natureza humana experimentar níveis menos excitados da própria mente, da consciência, quando nós permitimos. Então, nós dormimos. Por que nós dormimos? Porque nós precisamos reduzir a nossa atividade física e mental. Isso é natural. Na técnica da meditação, eu aproveito essa natureza da mente e incluo uma técnica que vai favorecer a mente a buscar o seu próprio caminho de menor excitação mental. Então, nessa técnica é o que a gente experimenta. Por isso, a gente tem tanto resultado positivo. Estou recebendo aqui no Mentalistas a psicóloga Maria Bernadette Ferreira, que é especialista em Jung, psicodrama e também presidente da Associação Internacional de Meditação
E aqui no estúdio do Mentalistas, o psiquiatra Ricardo Abel Evangelista, que é diretor do Núcleo Paulista de Especialidades Médicas. A Bernadette disse há pouco sobre os estímulos que vivemos, né? Então, eu acho que eu vou dar um depoimento pessoal, né? O WhatsApp não para nessa época do ano, né? E aí você tem, além dos compromissos profissionais, familiares entrando em contato, amigos querendo agendar almoços de fim de ano e por aí vai, né? E tem muita gente que leva o celular para a cabeceira da cama, doutor Ricardo, é uma coisa que não para. Se você não põe no silencioso, não adianta, né? Você não vai conseguir relaxar. De que maneira esses estímulos todos afetam a gente nessa época do ano também, né? Muita coisa para resolver. Olha, o fim do ano está chegando, não consegui resolver tudo, enfim. Um pouquinho dos estímulos também. Realmente, o que você está falando é uma realidade compartilhada por muitas pessoas. O fim do ano, ele traz a necessidade de finalizar determinadas metas que tinham sido antes desenhadas e também ele impõe o preparo de novas por vir, né? Incluindo aí até mesmo contas a pagar, né? O brasileiro no início do ano sofre com uma série de pagamentos e isso são fatores ansiogênicos. Mas eu gostaria de pontuar uma coisa interessante que as pessoas às vezes deixam passar, e é muito curioso, que a ansiedade, até certo ponto, ela não é natural, ela é até desejável. Do ponto de vista psíquico, a ansiedade pode ser entendida como um estado de pequeno incômodo que move o indivíduo a romper o seu estado de conforto original, para que ele não passe a vida em claro, parado, deitado ou sem resolver coisas. Ficar um pouco incomodado com as coisas por vir, com os compromissos, até certo ponto, né? Ou seja, doses bastante reguladas de ansiedade são salutares. Elas melhoram o desempenho do indivíduo nas suas atividades intelectuais ou físicas, enfim. Só que é claro que essa melhora de desempenho conforme o aumento da ansiedade não é uma coisa infinita. A pessoa chega em determinado ponto que, quando ela ultrapassa aquele limite, a ansiedade já é extremamente desconfortável, aquela série de sintomas que nós mencionamos pode se instalar, e aí o indivíduo não mais melhora o seu desempenho, aliás, o contrário. O indivíduo começa a declinar no seu desempenho intelectual, funcional, ele começa a travar, ele não consegue mais tirar a atenção dele de si próprio. Porque o ansioso começa a gerar em si mesmo tantos sintomas, tantos incômodos físicos e psíquicos, uma inquietação psíquica que ele não consegue tirar mais a atenção disso para outros afazeres. O fim do ano é um ambiente extremamente fértil para essa semente da ansiedade florescer. Extremamente fértil, pelos motivos que eu falei. Festas, reuniões, encontros, gastos, pessoas para demandar você aqui ou ali, e o ano por vir, que é imprevisível, na verdade. Os ansiosos sofrem. Ô Bernadette, você citou, claro, a meditação transcendental, né? A gente tem muito para falar sobre isso também, mas eu não sei se pelo pouco tempo que a gente tem aqui, se a gente poderia compartilhar alguma técnica, e me corrija se eu estiver errada, a respiração também nesse contexto é importante para esse indivíduo. Dá para passar alguma técnica mais simples para o internauta, que ele poderia, não sei, um exercício de repente, tem alguma coisa? Até dá, mas para eu poder falar um pouco sobre isso, eu tenho que explicar um pouquinho melhor sobre a meditação transcendental, porque senão as pessoas vão fazer confusão e achar que uma simples técnica de respiração vai resolver o problema delas. Não vai. Por que não vai? Aí eu tenho que voltar um pouquinho na questão da meditação transcendental. Como eu falei para você, a técnica da meditação transcendental, embora seja uma técnica muito antiga, de alguns milhares de anos, é uma técnica muito atual no sentido que a gente consegue hoje, por isso a gente fala com tanta prioridade sobre a técnica, nós conseguimos comprovar os benefícios da técnica através das pesquisas científicas. Nós temos mais de 650 pesquisas científicas em todo o mundo que comprovam o quanto essa técnica é benéfica à fisiologia, seja a nível de sistema nervoso, seja a nível de intelecto, seja de potencial mental ou de relacionamento interpessoal. Por que a técnica faz tanto sucesso?
Porque, como eu falei para você, ela é uma técnica natural. Então, quando nós fazemos a técnica da meditação, a única coisa que nós fazemos é seguir uma tendência natural da mente ao mergulho. E a nossa experiência é de extremo silêncio. Lá no fundo do oceano, né, a gente tem essa experiência de silêncio total. Tem todo esse caminhar ao longo do oceano, que ainda existe algum movimento, né? Nós não paramos de pensar porque nós estamos meditando, mas nós transcendemos. O que é transcender? Esse é o grande segredo da técnica da meditação transcendental, é ir além. Além do quê? Dos próprios pensamentos. Então essa é uma técnica que ela utiliza uma ferramenta natural, que é o pensar, ela utiliza uma ferramenta que vai favorecer essa mente a reduzir a atividade mental e física, e no reduzir a atividade mental e física, nós transcendemos o próprio pensamento, experimentamos o nível mais silencioso da nossa própria mente, que os antigos Vedas chamavam de consciência pura, e que a ciência moderna chama de campo unificado da lei natural. Esse é um espaço que nós naturalmente experimentamos quando nós mergulhamos em nós mesmos. Isso só é possível através da meditação transcendental, e eu vou explicar por quê. Quando nós meditamos, nós temos aí algumas ondas elétricas que são específicas de atividade, são específicas de sono, são específicas de sono profundo, de sonho, ou da técnica da meditação transcendental. Então, quando eu estou acordado, estou em movimento, eu tenho algumas ondas elétricas como ondas gama, ondas beta, que estão presentes. Quando estou dormindo profundamente, eu tenho outras ondas que são específicas do sono profundo. Tem uma fisiologia diferente. Meu metabolismo vai funcionar de forma diferente. Quando eu faço a técnica da meditação transcendental, eu vou ter ondas alfa 1. Ondas alfa 1 são chamadas ondas de autotranscendência natural. Naturalmente eu experimento. E essas ondas criam uma coerência, elas alavancam uma coerência no cérebro. É essa coerência no cérebro que vai levar a uma coerência fisiológica, e essa coerência mental e fisiológica vai levar a um equilíbrio psicofisiológico. Essa é a experiência que eu tenho através da meditação. Só com a meditação eu vou ter essa experiência. Eu preciso da técnica para isso. Agora, eu posso melhorar a minha qualidade de vida, ou eu posso usar algumas ferramentas para começarem o processo. Eu não vou experimentar transcendência, mas vou experimentar um relaxamento maior? Posso. Eu posso usar técnicas que vocês todos conhecem de yoga, que são as asanas, da Hatha Yoga, ou de outras formas de yoga, e a meditação também é uma forma de yoga mental. Eu posso usar técnicas de respiração? Posso. O pranayama é uma técnica de respiração que vai melhorar a minha qualidade de oxigenação, seja da fisiologia ou seja do cérebro. Como é que é isso, Bernadette? O pranayama é uma técnica muito antiga também, está inserida dentro do aspas yoga, né? E é uma técnica polarizada. O pranayama, existem muitas formas de pranayama. O que nós usamos na meditação para nos preparar para a meditação, reduzir um pouquinho essa excitação do sistema nervoso, é um pranayama muito simples. Ele é feito de maneira polarizada, então nós respiramos, engraçado falar isso, né? Nós respiramos com os dois lados do corpo, e ele vai melhorar a oxigenação, ele vai melhorar o oxigênio na corrente sanguínea. Isso também vai melhorar, quando nós falamos em termos de cérebro, a oxigenação no cérebro. Com essa melhora da oxigenação, o que nós fazemos? Já experimentamos um certo relaxamento. Então, esse relaxamento vai já favorecer a minha técnica. Quando eu sento para meditar, se eu fizer 5 minutinhos de pranayama, eu já entro na técnica no nível um pouquinho mais aquietado. O pranayama é simples de fazer, muitas pessoas conhecem essa técnica. Vamos lá, vou explicar o pranayama para vocês. Nós usamos, esse dedinho a gente esquece, nós usamos aqui esses 3 dedinhos, e nós respiramos de forma polarizada. Nós vamos respirar de um lado primeiro e do outro lado depois. Então, como que nós fazemos? Nós vamos tapar a narina direita e vamos expirar, soltar o ar pela narina esquerda. E aí nós inspiramos pela mesma, trocamos, expiramos pela direita, inspiramos pela direita, trocamos, expiramos pela esquerda, inspiramos. Então, ao mesmo tempo que nós controlamos, e não é para fazer
Não é para fazer barulho. Nós respiramos normalmente, como se nós estivéssemos simplesmente de olhos fechados e apenas vamos direcionar. Expiramos, inspiramos, soltamos, inspiramos, soltamos, inspiramos, soltamos, inspiramos e respiramos pelo mais profundo que nós temos do nosso pulmão, né? Com a barriguinha indo e voltando. Isso promove algum relaxamento. Estou muito excitado com alguma coisa, estou no trânsito injuriado porque estou há 5 minutos parado, eu posso, de olhos abertos por favor, eu posso simplesmente fazer aí um pranayama de 1 minutinho. Isso de uma certa forma vai relaxar um pouquinho a minha fisiologia. Como eu disse, eu não vou transcender, mas já melhora um pouco a minha fisiologia. Muito bom, muito bom. Vou testar depois, né? Porque são termos excelentes. Aí depois o internauta que quiser pesquisar, porque o nosso tempo é curto no Mentalistas, então, mas vale a pena pesquisar tudo isso que a Bernadette conta entra na pra internet, gente aqui, todo mundo explica isso na internet. O doutor Ricardo, pegando o gancho aí da Bernadette, ela deu uma técnica, né? Que está envolvida com a meditação, yoga e toda essa parte transcendental, né? Mas tem alguma técnica que a psiquiatria também faz esse manejo em consultório? Por exemplo, respiração, pensar em coisas boas, uma coisa mais assim, vapt-vupt. Claro que nada substitui uma consulta com um especialista, mas... Exatamente. Veja, se você está trabalhando no mundo da ansiedade patológica, a depender da intensidade dela, se for um pouco mais branda, um quadro ansioso mais brando, a gente pode até prescindir de tratamento medicamentoso, mas eventualmente os casos mais graves não prescindem. É necessário, é muito importante. Bom, e a técnica de tomar as medicações, aí o psiquiatra avisa o paciente, explica como será. Agora, outras coisas que não têm a ver com tratamento medicamentoso dependeriam, né, no ponto de vista psíquico do indivíduo, de uma pesquisa do profissional de quais são os gatilhos deflagradores da ansiedade para o sujeito, quais são os tipos de pensamentos que geralmente estão praticamente automatizados com o seu estado de ansiedade. E num processo de autoconhecimento, o indivíduo tentar romper com esses processos quase que automáticos de pensamentos que deflagram o estado de mal-estar, de antecipação, de preocupação. Essas técnicas são guiadas por psicoterapia. A pessoa fazer isso sozinha corre o risco dela poder acertar ou não. Porque as pessoas, né, os indivíduos, eles têm, vamos chamar de pontos cegos no seu mundo psíquico. Em outras palavras, às vezes ele não pode perceber exatamente o motivo de sua ansiedade e ele precisa de um olhar externo para que esse motivo seja devidamente identificado e tratado. Então, não existe uma regra muito simples para eu poder falar, mas são regras que precisam de um apoio do terapeuta ou do psiquiatra ali naquele consultório de atendimento. Infelizmente, o nosso programa chegou na reta final, passa tão rápido, né? O Mentalistas, aliás, o último Mentalista de 2017, né? A gente vai entrar em umas mini férias aí, né, Cláudio da Luz? Né? 2 semaninhas, mas ainda nos encontramos no dia 8 de janeiro, agradecendo aqui a participação do psiquiatra Ricardo Abel Evangelista e também da psicóloga Maria Bernadette Ferreira. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada a você. Muito obrigado. E você, internauta, fique menos ansioso, né? Vamos começar 2018 com o pé direito, pensamentos positivos. Eu te espero então em janeiro, tá bom? Obrigada pela audiência, pela companhia e até lá. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.